A verdadeira ética ocorre quando nos sentimos integrados ao processo misterioso do nosso planeta Terra, o planeta vivo, Gaia. As palavras de Lutzenberger apresentam o programa Estação Gaia, da Circula TV. Olá a todos, bem-vindos à Circula TV. Eu sou Luciana Hoppe e você está assistindo o Estação Gaia. O Estação Gaia é um programa voltado para discutir questões do meio ambiente e importantes para o nosso planeta, buscando sempre uma qualidade de vida melhor, a preservação do meio ambiente e da natureza. Esse programa é mediado por mim, né, a Luciana Hoppe aqui da Circula, pela Nay Oliveira, que é socióloga e ecofeminista, e pelo Alonso Coelho, que não está aqui hoje, que é especialista em gestão pública. A Nay vai explicar onde é que anda o Alonso, está nas reuniões importantes dele lá em Brasília, né, Naya? Sim. O tema da nossa Estação Gaia de hoje é crise climática no Brasil. Importante esse tema, né? E o nosso convidado é o José Correia Leite, que é um ativista ambiental, professor universitário e membro da Assembleia Mundial pela Amazônia. Muito importante, né, José? Passo a palavra para a Naya para apresentar o nosso entrevistado. Então, José Correia Leite, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o professor José Correia Leite possui graduação em História pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, graduação em Administração de Empresa pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo também, e pós-doutorado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também da USP. Desde 98, é professor do Centro Universitário Armando Álvares Penteado, e suas principais linhas de trabalho são filosofia da ciência, sociologia da comunicação, ecologia e política. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Naya. É um prazer estar aqui conversando com duas gaúchas, né, que me trazem muitas boas memórias do processo do Fórum Social Mundial, no qual eu fui um dos animadores. Aí passei muitos meses em Porto Alegre, sempre em janeiro, naquele momento que o Guaíba fervia. Então, muito prazer. A nossa cidade teve um reconhecimento, até pode-se dizer, mundial, pelo orçamento participativo, pelo Fórum Social Mundial, primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Brasil foi aqui, mas hoje a gente já está um pouco constrangido pelas situações que nós estamos vivendo. E eu queria também justificar a ausência do Alonso Coelho, que é o nosso parceiro no programa, que está em Brasília e tem uma reunião hoje no Ministério do Desenvolvimento Agrário e não pôde estar aqui conosco. Chamaram ele hoje em cima do laço e ele estava bem chateado, porque ele queria falar muito contigo, José. Mas o nosso calor aqui é intenso, né, no verão. Nem parece que a gente tem o frio que a gente tem no inverno. Tem que ter muita saúde para viver no Rio Grande do Sul. Bom, vou começar então fazendo umas questões para ti. Vou começar com uma questão muito básica, né? Quais são as tuas considerações sobre o nosso contexto mundial do clima no planeta Terra? Básica pergunta. Então, o clima está atravessando uma fase de mudança de estado. Eu queria explicar isso. Os sistemas da natureza, eles têm pontos de estabilidade, pontos de instabilidade,
quando eles vão mudar de estado. O exemplo que a gente dá é o da água, que pode ser gelo ou pode ser vapor. Então, aos 0 graus, a água muda de estado. Ela deixa de ser sólida e se torna líquida. Aos 100 graus, ela deixa de ser líquida e se torna gasosa. Os sistemas da natureza têm esse comportamento, eles têm pontos de equilíbrio e depois, quando eles mudam, ganham muita energia, por exemplo, perdem, eles mudam de estado. Então, o clima do planeta, o clima no qual a humanidade viveu nos últimos 10 mil anos, ele tinha uma estabilidade. Ele oscilava podia oscilar assim, meio grau para baixo durante a chamada pequena idade do gelo, ali de 1400, 1800. Depois sobe um pouco, antes já tinha tido algumas oscilações. O que acontece? Nos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ter o efeito cumulativo que já vinha ocorrendo de forma molecular desde a Revolução Industrial, de emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. E isso escala depois da Segunda Guerra Mundial. Um processo que vinha lento, porque ocorria na Inglaterra, depois na Alemanha, nos Estados Unidos, agora se generaliza para todo o mundo. Então, por conta da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento, principalmente, da pecuária com metano, nós temos uma emissão de gases de efeito estufa cada vez maior. Então, a cada ano, hoje em dia, são colocadas na atmosfera 40 gigatoneladas, 40 bilhões de toneladas, né, de gases do efeito estufa. Isso significa que nós estamos aquecendo o planeta, porque eles impedem o calor de escapar, o calor que a Terra recebe do Sol, de escapar da atmosfera. Isso é um processo natural, o efeito estufa em pequena escala é benéfico, ele mantém a estabilidade do clima da Terra, mas nós estamos introduzindo gases em tal medida que nós estamos remetendo a temperatura média do planeta para fora do ponto de equilíbrio onde ela se encontrava nesses 10 mil anos. Para onde isso vai? Os dados atuais apontam que nós teremos, em algumas décadas, 2 graus, né, em 20 anos, 20 e poucos anos, 2 graus de elevação da temperatura média e podendo chegar a 2,7 graus até o final do século. Isso na melhor das hipóteses. Porque se continuar do jeito que está, essencialmente não existindo medidas de contenção em escala planetária, isso pode chegar a 3,5, 4 graus. 3,5, 4 graus acima da temperatura que nós tivemos até o século XIX é algo que inviabilizará a civilização humana em grande parte da superfície da Terra hoje. Reparem, as pessoas... Tem gente vivendo no deserto do Saara, mas em que condições? Em condições extremamente precárias, não é possível sustentar a agricultura, as fontes de água escasseiam. Então, nós estamos falando de inviabilizar as condições de vida de 2/3 da população mundial. Bom, isso não é um problema só climático, isso, na verdade, é o detonador da disrupção de muitos outros processos naturais. Por exemplo, a perda da biodiversidade, por exemplo, a acidificação dos mares, o esgotamento das fontes de água potável. Tudo isso interage com outros processos, por exemplo, a agricultura industrial
ela joga nos oceanos uma quantidade absurda de nitrogênio. E isso destrói a teia da vida. Nós temos o problema do buraco na camada de ozônio, que parecia resolvido, mas volta a dar sinais de preocupação. Nós temos a poluição industrial geral. Nós, hoje em dia, temos mais de 400 mil substâncias artificiais. E essas substâncias vão sendo despejadas no meio ambiente. Olha, tudo isso daí não é só plástico que termina matando as espécies marinhas. Isso também afeta a saúde humana, são disruptores endócrinos. É o problema dos materiais particulados que nós ingerimos, respiramos nas grandes cidades. Bom, eu poderia aqui ficar falando indefinidamente, mas o fato é que nós estamos em um processo rápido e radical de mudança do clima do planeta. E essa mudança está associada a uma série de outras que, de conjunto, colocam em questão as bases, eu não diria da sobrevivência da humanidade, mas da civilização. José, a preocupação também é com a realidade brasileira, não é? Como as mudanças climáticas estão impactando o Brasil e quais as repercussões enfrentadas pela população? Deixa eu assentar um tijolinho nesse raciocínio geral para entrar no Brasil. Cientistas hoje monitoram a Terra, o sistema Terra, os cientistas do sistema Terra, climatologistas, geólogos, ecologistas, meteorologistas, oceanógrafos, monitoram a Terra em tempo real com muita precisão. No ano de 2023, começou um processo inédito que não era esperado nessa intensidade de aquecimento global. E continuou esse ano. Agora que a gente está voltando ao nível que estávamos há um ano atrás, mas há um ano atrás nós já estávamos fora da curva. Esse processo ninguém sabe exatamente por que está acontecendo. Ou melhor, os cientistas sabem que algumas das determinações básicas estão operando. Mas qual? A hipótese principal, mas não a única, é que os oceanos não estão mais absorvendo o calor emitido pelo sistema Terra. Bom, o fato é que no ano passado, nós tivemos um pico de calor que nos remeteu para 1,5 graus acima da temperatura média. Isso é importante para a gente discutir o Brasil. Por quê? Porque nós vimos o que representa uma temperatura média de 1,5 grau no que tem acontecido desde o ano passado. Ondas de calor, seca extrema em grande parte do país, enchentes no sul, como contrapartida do mesmo processo, a gente tem uma massa de ar quente que se instala no meio do continente, porque é a região que absorve mais calor, as zonas marítimas, elas normalmente são menos secas, né? Aquecem menos. Ao mesmo tempo, nós temos o redirecionamento dos rios voadores para o Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu em Porto Alegre vai voltar a acontecer. Chuvas intensas, muito além do que era a média histórica que o Rio Grande do Sul conhecia. Da mesma maneira, nós temos seca na Amazônia. Agora, seca na Amazônia não elimina totalmente, pelo menos por enquanto a Amazônia não se desertifica, os rios voadores que normalmente se distribuiriam pelo centro-oeste, o cerrado, o sudeste, o sul do país, e que estão sendo desviados apenas para o sul. Bom, aparentemente, essa situação já foi superada.
pelo menos superada momentaneamente. Mas a gente então já pode ver as consequências para o país. Uma delas, a mudança do clima do sul, que vai ser cada vez mais extremo, alternando chuvas intensas com períodos de seca. O que isso significa? Isso significa que boa parte da agricultura do Rio Grande do Sul se torna inviável. A gente tem visto secas intensas na região da Amazônia que fazem com que o sistema hídrico amazônico se torne, como ele está hoje estruturado como meio de transporte entre boa parte das cidades da região, perca essa função. A gente tem uma perda de biodiversidade enorme. O centro-oeste do Brasil, nós temos um clima cada vez mais tórrido. A gente tem uma cidade como Cuiabá, ela já tem algumas semanas muito difíceis de se viver, mas nós vamos passar a ter 2, 3 meses do ano de temperaturas impossíveis de se trabalhar ao ar livre. O Nordeste brasileiro, ele já tem uma pequena região na Bahia que deixou de ser semiárido para se tornar desértico. Esse processo vai se expandir. E, ao mesmo tempo, as pessoas pensam que o aquecimento global é só mais calor. Não, aquecimento global são clima extremado, porque o sistema climático se torna mais energético e alterna períodos longos de muito calor com ondas de frio, períodos de seca com chuvas extremamente fortes. Então, nós vamos ter uma ampliação dos fenômenos de deslizamento de encostas por chuvas, crise hídrica em grandes cidades. São Paulo é vulnerável, mas nós temos uma situação no Ceará de quase uma década de seca. Isso tudo afeta a vida de dezenas e dezenas de milhões de pessoas. Nós podemos falar de mais da metade da população do país como vulnerável ao impacto desse tipo de fenômenos. Então, nós não sabemos exatamente por que o clima está dando, o que foi o detonador imediato desse salto do clima, mas nós sabemos que estamos dando o salto. Uma região como o Pantanal vai desaparecer. A agricultura do Cerrado também vai perder produtividade de maneira radical. Não é para longe. Em 2050, saiu ontem o relatório da situação da água no mundo, né? Cerca de metade da produção agrícola do planeta vai estar em risco por conta das mudanças hidrológicas decorrentes da mudança do clima. Bem preocupante. A gente fica te ouvindo falar e tendo em mente tudo que a gente passou aqui esse ano, é bem preocupante. José, qual é a tua opinião sobre os nossos biomas? Tu percebe que eles podem auxiliar numa mudança desse cenário ou não? Poderiam. Em tese, vamos examinar a situação do Brasil. O Brasil está na mesma latitude que o deserto da Namíbia, que é o deserto australiano. O que faz com que o sudeste do Brasil, e o deserto de Atacama também, o que faz com que o sudeste brasileiro, e o sul também, mas o que faz com que essas regiões não sejam desérticas? Basicamente, nós temos uma situação privilegiada que deriva da existência da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma grande captadora de água dos ventos, das moções, dos ventos tropicais que vêm do mar, que vêm no hemisfério sul da África para a América do Sul, entram na floresta e vão sendo absorvidos, criando uma floresta tropical úmida que vai, a cada momento, por evapotranspiração, jogando de novo água na atmosfera. Então, esse é o clima da Amazônia. E isso vai
na medida em que os ventos vão empurrando a água na direção dos Andes, isso vai tendo precipitação, evaporação, precipitação, evaporação. A floresta amazônica, ela funciona como se fosse um ar-condicionado central do nosso continente, e depois esses ventos úmidos batem nos Andes e vêm para o Cerrado, vêm para o Sudeste, vêm para o Sul do continente. Mesmo a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, uma boa parte da Bolívia depende desse processo. Então, a floresta amazônica é um dos mais importantes tipping points do planeta, pontos de virada. É um dos ecossistemas, um dos biomas, no sentido mais amplo, tem mais de um ecossistema, além da floresta tropical na Amazônia, mas tem um papel estratégico para todo o nosso continente e também para o planeta, porque é um sumidouro de carbono, isto é, uma região que absorve o carbono da atmosfera e enterra através da produção de árvores. Uma pesquisadora do INPE, uma das mais importantes cientistas do Brasil, a Luciana Gatti, ela é parte dessa teia de observações da Terra. Por muitos anos, ela vem andando lá no seu aviãozinho em cima da floresta, capturando, né, amostras de gases em várias altitudes. O que ela descobriu? A partir de 2018, 2019, o oeste do Pará deixou de capturar carbono e se tornou emissor. E agora ela está vendo isso acontecer também em outras partes da Amazônia. O que significa isso? A floresta está na iminência de colapsar. Em condições normais, a floresta se manteria até uma temperatura de 4 graus. Mas nós, seres humanos, estamos destruindo a floresta desde do lugar mais vital e estratégico, que é aquele pelo qual a umidade entra do oceano para o continente, que é aquela região ali do Pará. Então, nós poderíamos pensar que o Brasil é um país, nosso continente, seria uma região relativamente menos vulnerável do que o norte da África, sul da Europa, Ásia, ali o norte do México, sul dos Estados Unidos, em termos ambientais. Mas na medida em que a gente degrada a floresta amazônica, esse processo vira ao revés, nós acabamos nos tornando particularmente vulneráveis. Então, eu diria que o Brasil tem, em especial, frente à Amazônia, uma responsabilidade que é uma responsabilidade para com a humanidade de conjunto. Não é um problema só dos brasileiros. Então, esse é o ponto crítico. E aí, claro, isso está ligado ao avanço da fronteira agrícola do Cerrado para a Amazônia. O elemento fundamental disso, da degradação da floresta, é a pecuária. Pois, José, acho que tu está entrando numa questão que a gente tem muita preocupação e curiosidade em conhecer. É possível identificar os principais responsáveis por essa mudança climática no Brasil? E quais são os meios utilizados para fazer essa identificação? Olha, nós temos agora, nós sabemos quem são os responsáveis com o CPF ou RG, de todo mundo. Todo mundo tem lá, a gente sabe onde está tendo incêndio, onde está tendo desmatamento, onde o pasto está avançando sobre a floresta, em áreas indígenas onde tem invasores. Por que nós temos isso? Porque nós temos um processo de monitoramento por satélite, no qual nós temos inúmeras ferramentas. O problema é que, já há bastante tempo mesmo, existe uma disputa entre os ambientalistas que querem que isso seja usado para fiscalização e punição de quem desmata, e transformação também da legislação, né?
e o ruralismo. Então, eu diria que o grande inimigo da manutenção da civilização no Brasil é o ruralismo. Nós não estamos falando da pequena produção agrícola. Nós estamos falando, essencialmente, de quem introduz gado na Amazônia, depois quem transforma essa terra de pasto em plantação de soja. Tem algumas outras coisas críticas, por exemplo, a cana, aqui em São Paulo, o eucalipto em várias partes. Então, nós temos um conjunto de atividades ruralistas que eu não chamo de produção de comida, eu chamo de produção de commodity, que são extremamente predatórios. E isso é a manutenção de um padrão colonial que vem lá do início da colonização portuguesa. O pau-brasil é retirado da mata, a ponto do pau-brasil hoje ser uma espécie em risco, né? A cana, o ciclo da cana foi a destruição de uma das maiores florestas tropicais do mundo, que é a Mata Atlântica, que começava no Rio Grande do Sul, do norte e ao Rio Grande do Sul, e entrava até na Argentina, no Uruguai. A Mata Atlântica tinha 1.250.000 quilômetros de floresta. Ela foi literalmente varrida do mapa. Sobram vestígios aqui ou ali em parques. E isso, se a gente restaurasse, poderia ser muito importante para o equilíbrio climático. Mas o que é o padrão do ruralismo brasileiro? Você explora uma terra, você desmata. Você introduz o gado, você introduz uma cultura. E depois, quando a fertilidade do solo se esgota, você deixa a terra degradada e vai para outra fértil. Isso é mais barato do que você ter que repor por um processo de rotação de culturas, por exemplo, a fertilidade do solo. Onde isso não acontece, o que é o método do ruralismo? Os desertos verdes, as grandes monoculturas baseadas semente transgênica, fertilizantes, agrotóxicos, a expulsão de mão de obra por maquinaria e esgotamento dos sistemas hídricos. Então, hoje, por exemplo, teve uma grande expansão da atividade agrícola no chamado Mato Piba. Qual é o preço disso? O preço disso é que o Rio São Francisco, hoje, é um rio condenado à extinção, a não ser que a gente bloqueie a agricultura nessas áreas, volte a ter proteção dos mananciais, etc. O Código Florestal, aprovado no segundo governo, em 2012, o governo Dilma, é um crime contra todos os biomas brasileiros, porque eliminou uma série de mecanismos de proteção das matas nativas. E o agronegócio não está contente só com isso, quer cada vez mais liberdade para destruir. Está entrando numa questão bem política, né? E econômica. E de quem tem maior poder, de quem quem é o dono da bola nesse jogo. E, infelizmente, a gente viu aqui no nosso governo no Rio Grande do Sul, a gente está pegando um pedacinho do Brasil, foram mais de 500 normas que foram alteradas. Assim, desde a construção civil, desde a questão para as indústrias. E aí a gente está entre a cruz e a espada, onde a gente tem consciência, mas também não tem força para lutar, porque o poder dessas instituições, o poder desses negócios, são muito maiores do que de quem tem consciência do que está acontecendo, tu não acha? A questão é bem complexa e tem várias camadas, uma internacional, uma nacional, e depois isso se expressa regionalmente. O que me parece estratégico é que o Brasil, entre 1930 e 1980, até 90, viveu com um modelo econômico industrialista, o nacional-desenvolvimentismo.
O Brasil era uma grande fazenda em 1930, 20. Em 1920, apenas 18% da população era urbana. Isso muda. Hoje, nós temos 15% da população rural e 85% urbana. Como isso foi possível? O Brasil teve uma das maiores taxas de crescimento industrial do mundo, da história do mundo. 6% ao ano entre 1930 e 1980. Mas essa industrialização não foi feita desmontando as bases agrárias do poder no Brasil. Hegemônico, político. O poder das velhas classes agrárias, das oligarquias agrárias, dos latifundiários, dos coronéis, etc. E o que aconteceu? Na saída da ditadura militar, entre 84 e 90, nós tivemos um período crítico que foi o estabelecimento de uma nova institucionalidade no país, a nova República. Nova Constituição. Nova Constituição também. Nova Constituição, formação do Centrão na Constituinte, é daí que nasce na época eles se chamavam Centro Democrático, mas isso se dá junto com uma mudança do capitalismo. A mudança daquele capitalismo que saiu da Segunda Guerra Mundial para a globalização neoliberal. Então, a combinação dessas transformações fez com que, na Constituinte de 88, nós reforçássemos o poder dos governadores, dos estados, dos municípios também, mas, principalmente, a gente internalizasse umas mudanças, o chamado entulho autoritário da ditadura militar. O que é isso? O Senado brasileiro, como está constituído, que são 3 senadores, independente do número de habitantes do Estado, e a proporção dos deputados, de 8 a 70. Ora, o que isso representou? O fortalecimento de uma série de setores que são ligados aos pequenos estados agrícolas, às elites oligárquicas estaduais. Então, contraditoriamente, embora nós tivéssemos uma Constituição que avançou em direitos sociais, avançou, por exemplo, uma coisa fundamental, direito dos povos indígenas aos seus territórios, a gente, ao mesmo tempo, teve um fortalecimento relativo das classes dominantes agrárias no país. E isso explica por que, em 1990, lá o Collor, quando ele vai negociar, o governo brasileiro negocia, e depois o governo Fernando Henrique, tá? Tem um processo aí de bastante tempo. O que a gente tem? Nós temos a passagem de uma economia cuja dinâmica era essencialmente industrial, mas mantinha um setor agrícola predatório, para uma economia que vai se inserir no mundo, sucateando sua indústria e priorizando a defesa dos interesses agrários, ou agropecuários e mineiros, como exportador de commodities. Então, tem uma mudança do modelo econômico no Brasil que vai fortalecer o bloco no poder em detrimento dos interesses industriais e em favor dos interesses agroexportadores ou primários exportadores ou neoextrativistas. A gente pode chamar isso do jeito que quiser. Essa mudança de sucateamento de setores industriais não aconteceu só no Brasil, mas o Brasil poderia ter preservado sua indústria, poderia ter negociado a preservação da sua indústria e não fez. A Índia, por exemplo, fez isso nas negociações da OMC em 94. O Brasil não, abre a economia, sucateia as indústrias, o que ficar é lucro, mas nós vamos nas negociações internacionais
priorizar a defesa dos interesses agrícolas. E aí a soja se torna a base da exportação brasileira, o minério de ferro, a cana-de-açúcar, o café, o gado, a carne, em geral, o gado. O Brasil tem uma regressão a uma economia primária exportadora. Então, eu acho que José, esse é o problema de correlação de forças fundamental que a gente tem na sociedade brasileira. Se a gente não voltar a formar um bloco que tenha consciência de quem é o responsável pela situação que o país vive, o bloco que tem o PF, o RG, de todos aqueles que não só ganham com a predação, mas são completamente responsáveis pela destruição de todos os biomas, fica difícil a nossa situação. eu vejo claramente, através da tua exposição, as repercussões, principalmente na área rural. Na área urbana e industrial, a gente também tem um comprometimento. Qual seria o setor mais responsável pela qualidade ambiental das nossas cidades? Eu acho que o bloco no poder, ele é um bloco que tem uma raiz estrutural autoritária. É a raiz do ruralismo, ela vertebra. Ela tem uma relação muito pragmática com as finanças, mas também mobiliza dois setores que são urbanos, em grande medida, que são a Igreja Conservadora, em especial neopentecostal, e os setores ligados aos aparatos de segurança, a bancada da bala, da Bíblia e do boi. Isso daí é um elemento. Como isso aterriza nas cidades? Em primeiro lugar, com um sucateamento da ideia de planejamento urbano. Com uma ideia de que as cidades que se virem, que o que nós precisamos é proteger os setores que dão divisas, mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer nas cidades? As cidades brasileiras, elas foram estruturadas, elas conheceram um grande boom a partir dos anos 60, começou nos 50, mas se nacionalizou nos 60, e se estruturou ao redor do automobilismo. É a sociedade do automóvel que é responsável pelo deslocamento de pessoas e de cargas no Brasil. O restante, trem, metrô, bonde, hidrovias, tudo isso acaba sendo deixado de lado ou sucateado. Nós tínhamos uma grande estrutura ferroviária no Brasil, foi destruída. E as cidades, elas se expandem com uma base econômica cada vez mais precária de serviços, porque a economia está se desindustrializando, e se transformando em ilhas de calor. Então, uma cidade como São Paulo, como o Rio, é uma ilha de calor. As grandes metrópoles todas, elas se tornam cada vez mais inóspitas. E vinculado a essa economia parasitária, a gente tem o setor imobiliário. Eu estava esperando chegar nele. Exatamente. O setor imobiliário, ele não produz habitação no Brasil. Ele produz investimento especulativo. A habitação, se a gente pegar a população brasileira, grande parte dela vive em casas de autoconstrução. E é uma lástima que os programas todos habitacionais, mesmo dos governos progressistas, vão priorizar a habitação que é mercado para as grandes empreiteiras. Então, para os investidores, né? Para os grandes investidores. E uma grande parte, como a Luciana falou, de investidores que estão, às vezes internacionais,
que estão fazendo aplicações de capital especulativo. Então, você tem um apartamento de 300 metros quadrados, com 5 garagens, etc. A função disso é investimento para um pecuarista de Mato Grosso, para um plantador de soja, mas não é a produção de habitação para o povo. Da mesma forma que a produção de commodities não é a produção de comida que vai chegar na mesa do povo trabalhador, né? Então, as cidades, elas... vamos associar esse boom de especulação imobiliária que é nacional e tem coisas caricatas. O Mike Davis tem um livro que ele organizou fantástico chamado Paraísos do Mal. Pegava coisas tipo Dubai, a Disney World, etc. O Camboriú. O que é o balneário de Camboriú, se não um típico paraíso do mal? Agora querem construir aquela torre de 500 metros de altura. Qual é a função disso? Para o Neymar ter apartamento? Não, e tem o vereador Bolsonaro lá. Isso, o Renan, o caçula da família Bolsonaro, também foi eleito vereador por lá. Então, isso é uma expressão do ambiente urbano muito degradado, mas essa degradação ela tem esse outro pilar, que é o automobilismo, a cidade para o carro. E a cidade degradada pelo barulho, pela violência, pelo estilo de vida, que é o estilo de vida do cara que tem um 4x4, vidro fumê, fecha as portas do seu carro e sai atropelando, ou os playboys de Porsche matando ciclista, entregador, motorista de Uber. É o capitalismo esmagador, né, que faz com que a gente perca a noção e perca o limite. Perca limite, porque a ideia justamente... Aqui em São Paulo, nós saímos de uma eleição que o Marçal não foi para o segundo turno por 50 mil votos. Mas isso significa que tem uma base social de gente desenraizada, com uma concepção social darwinista de mundo, uma visão de mundo social darwinista que o neoliberalismo potencializou, que é fascismo. Não tem outro nome. Então, é claro que nem todo liberal é fascista, mas nós temos uma deriva, e não é brasileira somente, é uma deriva do liberalismo para um fortalecimento de uma extrema-direita fascista. Isso também está ligado ao fato do capitalismo não apresentar mais horizonte de futuro. Então, nós queríamos te perguntar se tu considera que vivemos uma crise da civilização capitalista. Sem dúvida. O problema é que as crises da civilização capitalista, quando elas se agravam muito, elas produzem patologias extremamente agressivas. Nós vimos isso entre 1914 e 1945, da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Nós tivemos um período no qual, ao lado do liberalismo, emergia o socialismo, mas também emergiu da parte dos setores que se consideravam sem espaço nesse mundo, sem horizontes, o fascismo. Então, nós voltamos a ter uma etapa histórica onde o fascismo tem um solo sobre o qual germina. E o nosso grande problema hoje é que a esquerda está muito fragilizada. A esquerda perdeu projeto, perdeu capacidade hegemônica, perdeu base social. Em muitos países, setores da classe trabalhadora estão vendo na extrema-direita uma força antissistêmica, porque na medida em que o liberalismo perde capacidade hegemônica, não tem
uma alternativa socialista, ou ecossocialista, na nossa época, tem que ser ecossocialista, cresce a base social para o fascismo. Então, a nossa tarefa é muito mais ampla do que enfrentar a crise ambiental, é enfrentar uma crise de civilização com toda uma série de sintomas mórbidos. As guerras começam a voltar a se multiplicar pelo mundo. A invasão da Ucrânia é a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, onde eu acho que tem realmente uma política genocida é a política de Israel frente a Gaza. Todas aquelas patologias mais horrendas estão emergindo e o liberalismo parece paralisado para colocar freios no fascismo, né? Como é que tu está enxergando, então, já que a gente está falando do enfraquecimento da esquerda, como é que tu está enxergando o nosso governo federal em relação às questões climáticas? Chegamos no governo federal e com o nosso presidente Lula. Então, Veja bem, nós tivemos um governo Bolsonaro de 2018 a 2024. Eu fiz em 2018. Comentários. Mas Foi terrível. Eu fiz a campanha do Boulos em 2018 e foi uma surpresa. Eu atribuí inicialmente a vitória do Bolsonaro, em grande medida, à combinação de um aventureirismo por parte da direita brasileira com a nova correlação de forças internacional estabelecida pela vitória do Trump e do Brexit. O governo Bolsonaro se revelou um governo genocida por conta da pandemia, mas também pelo que promoveu, estimulou em relação aos povos indígenas e à Amazônia brasileira, etnocida, ecocida. Ele disse, né, José, vinha para a destruição. Exatamente. Palavras dele. Esse foi um momento em que, mesmo com a esquerda fragilizada, a principal liderança política que o Brasil tinha era o Lula. O Lula deveria ser o candidato em 2018, um candidato que potencialmente barraria o Bolsonaro. Ele foi o STF, colocou ele na cadeia, não só o Moro, né? Mas também o STF, quando viu o tamanho do caos, tirou o Lula da cadeia e criou as condições para uma aliança da esquerda com os liberais. Então, esse é o ponto, para mim, chave. A eleição do Lula não foi simplesmente uma vitória da esquerda, foi uma frente antifascista em que o vice-presidente do Lula é o Alckmin. Então, a gente aqui de São Paulo sempre considerava o Alckmin de direita, mas direita e esquerda é sempre uma coisa relativa, né? É topologia, é um processo relacional. Não tem direita se não tem esquerda, então a mesma coisa, a gente não tem burguesia sem proletariado, não tem proletariado sem burguesia. Isso é a teoria do Thompson, né? As classes sociais não se definem só de maneira por uma essência social, elas se constroem na dinâmica da luta de classes. Nós estamos metidos nessa frente com os liberais. E nós vimos como isso é central.
Então, de repente, uma figura que nós consideramos fortemente de direita autoritária, que era o Alexandre Moraes, ele, de repente, tem um papel político de preservação da democracia. Então, o que me parece é que o governo Lula está imobilizado nesse processo. Evidente, não tem comparação com Bolsonaro, né? Sim. Não tem. Agora, ele conseguiu, por exemplo, deter, em grande medida, mudou muito a situação da Amazônia, mas ele não tem mostrado condições de desenvolver uma política ofensiva no terreno ambiental. Eu acho que, em parte, pela correlação de forças, em parte porque a mentalidade do Lula é de um cara que vem da sociedade fordista industrial, da indústria automobilística. Ele mesmo. Desenvolvimentista. O que ele fala, por exemplo, sobre a picanha como um direito, digamos, do trabalhador brasileiro. Eu entendo isso como um elemento de permitir que o trabalhador possa consumir, ter acesso a uma alimentação de qualidade, etc. Mas é evidente que é um anacronismo na situação que a humanidade está enfrentando hoje, falar de picanha de carro nacional, a posição sobre a Shein, a importar sem impostos os produtos, as quinquilharias da China, em detrimento da indústria, de uma proteção para a indústria brasileira. Então, eu acho que a esquerda, de conjunto, está muito fragilizada, está numa situação defensiva, mas ela precisa, para superar isso, de uma espécie de reforma profunda, realmente uma revolução dentro dela, no sentido que envolve várias questões. Envolve romper com... Bom, em primeiro lugar, compreender a centralidade da questão ambiental ampla, não é só o clima, é o clima, a biodiversidade, a forma, a ideia de que a grande agricultura industrial é inimiga, é predatória. Depois, uma outra coisa que é central, que é reprodução, compreender a centralidade da reprodução social, das atividades de cuidado, de proteção da vida, que envolvem as populações, as mulheres, as populações racializadas, romper com o fetiche da globalização. A globalização, bom, eu falei no início do Fórum Social Mundial, nós sempre afirmamos que essa globalização não dá, nós éramos e somos altermundialistas. Nós queremos um outro tipo de mundo, um mundo onde a interação política, cultural, civilizacional, ela não seja acompanhada de uma economia que ignore os impactos ambientais e sociais do comércio internacional. Nós precisamos de uma economia sustentável, tem que ser uma economia que pense, por exemplo, o nosso continente de conjunto. A fronteira entre o Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina, é artificial do ponto de vista ambiental, e mais ainda, inclusive, do ponto de vista social na Amazônia. Os povos indígenas estão de um lado e de outro da fronteira. Os Yanomamis estão na Venezuela e no Brasil. Não, é uma visão colonial supor que essa fronteira é o dado imutável da soberania nacional. Então, nós precisamos repensar conceitos básicos de política. O que é a soberania? O que é o terreno da política?
O terreno da política hoje envolve a natureza também, não só as relações sociais, né? O metabolismo entre natureza e sociedade tem que ser parte integral das nossas concepções do que é do nosso projeto político. José, e em contraponto, uma questão que eu quero te colocar é como tu vê, por outro lado, o movimento da sociedade civil pelo clima no nosso país. Nós estávamos falando dentro do contexto do governo federal e as repercussões gerais, mas e o movimento ambientalista, como é que tu vê hoje no Brasil? Eu acho que o deslocamento para a direita ele exerceu uma pressão muito destrutiva sobre o ambientalismo. A gente pode pensar que em 2010 e 2014, a Marina, com todas as limitações que ela tem, políticas, o capitalismo verde, ela foi capaz de angariar 20 milhões de votos em cada uma das duas eleições. E hoje, a Marina não consegue força para deter a autoridade ambiental. Tem uma briga dentro do governo Lula, não só com a direita, mas também com os setores do PT, para tentar fazer alguma coisa que vai ser meio formal, mas pelo menos existiria, que seria uma autoridade climática capaz de ter uma transversalidade em relação à ação dos vários ministérios. Nós temos uma pauta que é o enfrentamento, continua sendo central, da exploração do petróleo, do carvão. Vocês têm aí no Rio Grande do Sul o problema do carvão, né? O governo Lula e o próprio Lula quer explorar petróleo na foz do Amazonas. Os corais do mundo estão desaparecendo, estão tudo embranquecendo e as pessoas querem explorar petróleo num dos poucos recifes estratégicos de preservação da biodiversidade. Fracking no meio da Amazônia. Então, um montão de ideias. Tem gente que fala de botar usina nuclear na beira do São Francisco. Não vai ter água para essa usina, mas as pessoas deliram. Então, nós temos um quadro onde tem muitas questões ambientais que têm muito impacto imediato. Mas nós tivemos uma dessensibilização, apesar do agravamento da situação, com a questão ambiental. Em 2019, no auge do Friday, do movimento da Greta Thunberg pelo clima, nós aqui em São Paulo, naquele dia que tivemos um escurecimento geral da cidade por conta das queimadas, nós conseguimos, naquela semana, organizar uma marcha com quase 20 mil pessoas. Foi importante. Mas depois veio a pandemia, a fragmentação do tecido social se intensificou. Agora, quando a gente teve o protesto na Avenida Paulista no sábado, no mês passado, nós tínhamos no máximo 5 mil pessoas. E assim mesmo era o pessoal que estava envolvido nas campanhas eleitorais de esquerda. Era o PT, o PSOL, a Rede. Então, nós estamos numa situação difícil. As grandes ONGs mais institucionalizadas estão num lobby enorme, seja para preservar a Amazônia, mas aí entram interesses tipo mercado de carbono, que me parece que é muito pouco útil, mais cria problemas do que ajuda. E a questão do petróleo. Então, nós estamos num quadro em que o movimento ambiental está voltando gradativamente a se rearticular
uma realidade no qual o fascismo é um elemento permanente da cena política. Nós temos agora, essa semana, a COP16 da biodiversidade em Cali, na Colômbia, onde nem o Brasil nem a Colômbia apresentaram os seus planos de biodiversidade. Estão dizendo que... A Colômbia está dizendo que vai apresentar lá agora, está fazendo a toca de caixa. O Brasil não conseguiu. E nós vamos ter a COP30 em Belém, em novembro do ano que vem, que eu temo que vai ser um pouco vexaminosa para o governo brasileiro, porque ele não vai ter o que apresentar que legitime sua voz, né, nas negociações internacionais. Mas a agenda ambiental está entrando obrigatoriamente na agenda da esquerda. Ela queira ou não é muita escolha, é uma imposição. Eu imagino que vocês aí não estão acompanhando a campanha de Porto Alegre, mas imagino que a Maria do Rosário, que não era exatamente uma ambientalista, agora faz desse tema um tema central da sua campanha. Então, eu acho que esse é o horizonte pelo qual o ambientalismo e a esquerda estão sendo obrigados a se encontrar nos próximos anos. E esse encontro vai ser caótico, não vai ser uma coisa bonitinha, o programa ecossocialista coerente em todas as suas dimensões, a agricultura, a indústria, as cidades, os mares, a água, vai ser caótico, mas é o processo que eu estou vendo acontecer, digamos, por uma imposição da realidade. É verdade. Eu ia te dizer por uma imposição da sobrevivência. Né? Mas que legal esse nosso bate-papo. Nós já estamos aqui, 1h30 conversando, passou assim, né? Passou assim. Não, rende conversa. Vamos marcar uma outra conversa em um próximo Estação Gaia, né? Então, José, eu queria agradecer muito a tua participação no nosso programa e eu queria te chamar para dizer as tuas palavras finais, se despedir da nossa audiência. Bom, como eu disse, o Rio Grande do Sul é um lugar pelo qual eu tenho um grande afeto, muito central na chama, em levantar a tocha do altermundialismo, e eu acho que o processo traumático que foi vivido com as enchentes de maio, né? Ele precisa ser metabolizado, ele precisa ser processado, mas eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul tem uma contribuição fundamental na reflexão que vai mudar a qualidade, a natureza da política de esquerda no Brasil. Esse seria, digamos, a mesma esperança. Náia, tuas palavras finais, Náia. Eu quero agradecer o José Correia Leite, aceitar o nosso convite. Fico muito satisfeita com essa roda de conversa que a gente teve e acho que nós estamos aqui encerrando o programa com uma palavra muito especial, que é a esperança. Então, eu acho que vamos, né, torná-la não uma coisa que a gente espera, conforme dizia o Paulo Freire, mas uma coisa que a gente põe em ação. É verdade. Então, vamos esperançar. Vamos esperançar. Então, gente, obrigado por terem assistido o nosso programa. Lembrando que o Estação Gaia vai ao ar sempre na última segunda-feira de cada mês, sempre comigo, com a Náia, com o Alonso, fazendo um questionamento, um bate-papo com um convidado nesta área ambiental. Eu espero vocês sempre às 18 horas da última segunda-feira de cada mês, aqui na Circula TV. Já te inscreve no canal para acompanhar tudo que acontece aqui na Estação Gaia. Até mais! O planeta Terra é um ser vivo.
um ente vivo com identidade própria, único de sua espécie que conhecemos. Assim, com esta frase de Lutzenberger, encerramos mais um programa Estação Gaia aqui na Circula TV. Nos encontramos sempre na última segunda-feira de cada mês. Se inscreva no canal para acompanhar a nossa programação.